Bem-vindos, bem-vindas a mais um shiur de Torá, Beit Chabad da Vila Mariana. Não nos vemos há algumas semanas, razões técnicas, mas aqui estamos, Baruch Hashem, de volta. Perguntas, comentários, por favor escrever para toraprofunda@gmail.com. A nossa aula de hoje fala de algo incomum e interessante. Como é sabido, agora na época entre o segundo dia de Pesach e Shavuot, a festa de Shavuot, fazemos a contagem do Omer, Sfirat HaOmer, que é feita a princípio todas as noites, ou, se a pessoa não fez à noite, faz de dia, mas sem a brachá. Essa contagem é algo muito especial. A contagem do Omer é a contagem de preparação para o recebimento da Torá. Afinal, Shavuot é a festa de Matan Torá, a entrega da Torá no Monte Sinai, há mais de 3.300 anos. E comemoramos isso todos os anos. São 2 dias de Yom Tov fora da Terra Santa, 1 dia de Yom Tov em Israel. E costumamos na primeira noite de Shavuot ficar acordados, estudando Torá, lendo Tikkun Leil Shavuot. Costumamos comer no primeiro dia de Shavuot comidas lácteas, sem esquecer que é importante também fazer uma refeição posteriormente de carne, pois é uma mitzvah comer carne no Yom Tov. Isto é, depois que terminamos nossa refeição de leite, fazemos a bênção final, trocamos a toalha e tudo, esperamos pelo menos 1 hora para fazer a refeição de carne. E é um dia de Yom Tov, um dia de grande júbilo, no qual festejamos o recebimento da Torá e a conexão que houve entre Hashem e nós, entre nós e Hashem, nesse dia tão especial. Mas a aula de hoje é uma aula que vamos dedicar a um assunto interessante e que mostra o quão importante é a ação do ser humano, o quanto importante é a maneira como a gente se comporta aqui embaixo e o que isso transforma no mundo. Começando com o fato de que Sfirat HaOmer, o fato de que contamos a Sfirat HaOmer, fazemos a contagem do Omer, como lemos no texto que vem logo depois da contagem, é algo que refina o mundo, refina mundos espirituais, conserta defeitos que podem haver acontecido, ocorrido em níveis espirituais na nossa alma. Sfirat HaOmer é algo muito grande. Ao mesmo tempo, Sfirat HaOmer faz com que a gente chegue à festa de Shavuot. Shavuot é uma festa bíblica, uma festa da Torá, uma festividade que não tem data fixa. Vamos explicar. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Pesach, tem suas datas especificadas na Torá. Por exemplo, como consta na Torá, no 15º dia do 7º mês, que é Tishrei, afinal a contagem dos meses vem de Nissan, no 15º dia do 7º mês, temos a festa de Sukkot, as mitzvah de sentar na Sukkah, a mitzvah das 4 espécies. No 15º dia do primeiro mês é Pesach. No primeiro dia do 7º mês, Rosh Hashanah, tem que tocar o shofar. E assim por diante. Todas as festas têm uma data específica. Shavuot não tem uma data específica na Torá. E sim, Hashem nos ordena que contemos 7 semanas completas, 49 dias, e após este dia é Shavuot. Hoje em dia que o calendário é fixo, então Shavuot, o primeiro dia de Shavuot, sempre cai no dia 6 de Sivan. Mas nas épocas onde os meses eram calculados baseados no testemunho do novilúnio, Shavuot poderia cair, o primeiro dia de Shavuot, na verdade naquela época o dia de Shavuot, poderia cair, naquela época também podia haver 2 dias de Shavuot longe de Eretz Israel, mas esse não é o assunto. Shavuot poderia cair no dia 5 de Sivan, no dia 6 de Sivan ou no dia 7 de Sivan.
Hoje em dia cai apenas no dia 6 e o segundo dia é no dia 7. De novo, a Torá não nos fala o dia de Shavuot. Nós contamos 49 dias e no 50º dia festejamos Shavuot. Algo muito interessante e complicado que pode acontecer é quando alguém atravessa a linha internacional da data. Então, já a princípio, vamos frisar, enfatizar o fato de que a pessoa não deve atravessar a linha internacional da data, especialmente durante os dias de Sfirat HaOmer, porque se ele faz isso, ou ela faz isso, a sua contagem pode ficar muito bagunçada e isso leva a diferentes dúvidas com relação ao dia de Shavuot. Essas dúvidas a gente não vai explicar nessa aula. Eu gostaria apenas de mostrar nessa aula uma aula interessante que mostra o que pode acontecer se uma pessoa atravessa a linha internacional da data. Mas o que é a linha internacional da data? Então, vamos mostrar para vocês aqui o que isso significa, o que isso é. Vocês podem ver aqui o globo terrestre e vocês veem que tem uma linha vermelha no meio que corta, vamos dizer, entre a Austrália e o Brasil. O Brasil não aparece aqui, mas a gente vê que ela fica entre a Austrália e o Brasil em algum lugar. E vocês podem ver que ela não é bem uma linha, ela é uma torta, ela vai de um lado para o outro. Aqui nem está tão minucioso o seu desenho, mas ela vai passando e vai, às vezes, fazendo uma curva e etc. O que é essa linha internacional da data? Então, a linha internacional da data é o seguinte. Já que temos o globo terrestre, quando vamos mais para o lado leste do mundo, aumentam as horas, os meridianos vão passando e aumentamos o horário, quer dizer, cada meridiano para o lado leste aumenta 1 hora do nosso horário, do fuso horário. E se a pessoa vai para oeste, a pessoa vai para 1 hora menos, certo? Por exemplo, a cidade de Nova York fica 1 meridiano para cá, na verdade 2 meridianos para cá. Então normalmente ela tem 2 horas de diferença com o Brasil. Agora eles estão no horário de verão, eles têm 1 hora de diferença. Mas o ponto é o seguinte, indo para a direita, indo para o leste, para quem está olhando no mapa mundi, a pessoa aumenta 1 hora. Para a esquerda, para o oeste, a pessoa diminui 1 hora. É por isso que existem as diferenças de fuso horário. Agora, se a gente for contar, fazer essa conta dos dois lados, vai chegar em algum lugar no mundo, dependendo de onde você começa, de onde você termina, que você acaba chegando num lugar que você não sabe se é 12 horas para frente, 12 horas para trás. Depende de como você fez a conta. Se você contou pela direita, você chega a um resultado, um dia para frente. Pela esquerda, um dia para trás. Então, foi feita uma convenção de que existe uma linha específica que, na verdade, atravessa o globo terrestre e ela divide o globo terrestre em duas partes. Um lado, como vocês veem aqui, vocês podem ver que tem duas setinhas. Uma setinha, a setinha que está apontando para o lado da Austrália e a setinha que está apontando para o outro lado. É um dia mais ou um dia menos. Depende de que lado da linha você está. Eu vou pedir licença, eu não conectei meu computador vai acabar a bateria em pouco tempo. Eu vou conectá-lo e eu já estarei de volta. 1 minuto, por favor.
Aqui estamos de volta. Desculpem a interrupção. Não podia deixar o computador sem bateria. E é isso que estávamos falando. De um lado da linha vai ser um dia, do outro lado da linha vai ser outro dia. Vamos dar um pequeno exemplo do que pode acontecer. Por exemplo, estou pegando horários reais, horários que realmente são qualquer um pode verificar no seu celular, horários internacionais. Agora, no Havaí, são 7 horas para trás. 7 horas atrás do horário brasileiro. Se a gente for pegar um lugar que fica ainda mais longe, mais distante da Austrália, vocês estão vendo aqui a Austrália, um lugar que fica ainda mais perto dessa linha vermelha, existe lá uma ilhas que chamam Ilhas Marshall, ou Ilhas Marshall, não sei como a gente pronuncia isso aqui em português. Essas Ilhas Marshall, elas estão 15 horas na frente do Brasil. Isto é, se aqui no Brasil são 3 horas da tarde, lá vão ser mais 12 horas, são 3 horas da manhã do dia seguinte, e mais 3 horas, já são 6 horas da manhã do dia seguinte. Então nós estamos no meio da tarde e eles já estão amanhecendo, eles já estão acordando lá nessas Ilhas Marshall. No Havaí é o contrário. Se aqui são 3 horas da tarde, 15 horas, né? Então lá são 10 horas da manhã, certo? 10 horas mais... desculpa, não são 10 horas, são 8 horas da manhã. 8 horas, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 horas da manhã. Quer dizer, ao mesmo tempo, temos lugares no mundo com horários totalmente diferentes. Então, por exemplo, vamos pegar hoje, uma quarta-feira. Agora, quarta-feira, vamos imaginar que agora são 3 horas da tarde. Agora, no Havaí, são 8 horas da manhã. Nas Ilhas Marshall, são 6 horas da manhã, mas não são 6 horas da manhã de quarta, são 6 horas da manhã de amanhã, de quinta-feira. Em outras palavras, entre o Havaí e as Ilhas Marshall, existe uma diferença de 22 horas. 22 horas. Lá no Havaí agora são 8 da manhã, vamos dizer que fossem 3 horas da tarde. Então, quando lá são 8 horas da manhã, o pessoal está indo para o trabalho, obviamente fazendo sua tefilá de manhã, tefilá de shacharit. Lá nas Ilhas Marshall, eles já estão no dia seguinte, um pouco antes, 2 horas antes, são 6 da manhã. O pessoal que acorda mais cedo já está levantando. Quer dizer, eles estão basicamente um dia de diferença. Pessoas poderiam imaginar que, puxa, um deve estar bem distante do outro, mas isso não é verdade. A verdade é que eles estão muito próximos entre aspas, do outro. Eu vou mostrar para vocês aqui, antes de qualquer coisa, se vocês estão vendo essa linha vermelha, certo? As Ilhas Marshall estão muito próximos da ilha da linha vermelha de um lado, e o Havaí está muito perto da linha vermelha do outro lado. Eles não são países distantes, simplesmente essa linha está no meio, e eles têm apenas 2 meridianos de distância. Vamos mostrar aqui numa outra figura. Vocês podem ver aqui do outro lado quanto tempo demora o voo de Honolulu, isto é, Havaí, Estados Unidos, até Majuro, que é uma cidade nessas Ilhas Marshall. 5 horas e 4 minutos. Aproximadamente 5 horas, são 3.669 quilômetros, basicamente. Um voo de 5 horas. Um voo de 5 horas. Então, só para a gente se colocar, por exemplo, daqui do Brasil, daqui da capital, para viajar para Nova York, demora aproximadamente 9 horas. Viajar daqui para Miami demora aproximadamente, se não me engano, 7 horas. Em alguns lugares dentro do Brasil também temos voos de
4, 5 horas e etc. E estamos basicamente no mesmo fuso horário. O que acontece? Uma pessoa que viaja de Ilhas Marshall para Havaí ou vice-versa, entra numa bagunça muito interessante e que, falando de lei judaica, pode afetar muito sua contagem do Homer. Vamos explicar. Uma pessoa, por exemplo, que contou o Sfirat HaOmer, vamos colocar um exemplo teórico, a pessoa contou na noite de ontem, né, o dia 10 do Homer. Obviamente não contou 10 do Homer, porque a gente já está bem depois disso. Mas, teoricamente, contou 10 do Homer na noite de ontem. Quer dizer que ontem à noite e hoje de dia é dia 10 do Homer. A pessoa pegou um voo hoje de manhã, vamos dizer, às 8 horas da manhã. Ele saiu desse lugar chamado Majuro. Hoje é quarta-feira. Ele saiu de Majuro e viajou para Honolulu. Ele foi para passar um dia no Havaí. Ele pega um voo que demora 5 horas. Isto é, se ele saiu 8 horas da manhã, o voo dele, no horário de Majuro, chegaria 9, 10, 11, 12, 13 horas no Havaí, certo? Mas no Havaí não são 13 horas. No Havaí já são 15 horas. Só que tem uma diferença. 15 horas de ontem. Isso quer dizer o seguinte: ele saiu de Majuro na quarta-feira, viajou por 5 horas e chegou no Havaí na terça-feira. Ele chegou ontem. Parece estranho, mas é real. Agora, quando ele for para a sinagoga no Havaí, naquela noite, quer dizer, na noite onde ele chegou, que é uma noite de terça-feira, eles novamente vão estar contando 10 do Homer, porque lá ainda é terça-noite. E para ele já é mais uma noite, já é, na verdade, o 11º dia do Homer. E a mesma coisa acontece quando ele fizer o voo de retorno. Uma pessoa, ele pode sair de um lugar, sair de Honolulu, né, fazer o caminho contrário, viajar suas 5 horas aproximadamente até essas Ilhas Marshall. Vamos dizer que essa pessoa saiu às 11 da manhã do dia seguinte, que já era quarta-feira. Ele viaja 5 horas e ele chega na quinta-feira. Quando anoitecer, ele já vai estar contando uma contagem do Homer diferente. Quer dizer, ele viaja 5 horas e já está num dia diferente. Tanto para trás como para frente. Ele sai numa quarta, chega na terça, ou ele sai numa quarta e chega na quinta, mesmo que ele ainda está no mesmo dia, não anoiteceu nem nada, ele está num outro dia da semana. Além das bagunças que podem ocorrer na vida da pessoa por causa disso, imagina que a pessoa tem um bar mitzvah. A gente sabe que muitas vezes fazem bar mitzvahs durante as semanas, dias de leitura da Torá, de segunda-feira ou de quinta-feira. A pessoa viaja, e não acontece só uma pessoa que viaja da Austrália para o Havaí, Havaí para a Austrália, pode acontecer a mesma bagunça. Ou em qualquer, na verdade, independente de onde a pessoa está saindo, essa bagunça acontece um pouco mais ou um pouco menos. Imagina a pessoa vai para um bar mitzvah na quinta-feira, então o que ele faz? Ele fala, sabe de uma coisa? Eu vou viajar na quarta. Ele sai, vamos dizer, do Havaí para ir para essas Ilhas Marshall, ou para ir para a Austrália, lá tem um bar mitzvah na quinta-feira, e tudo bem, ele vê que hora sai o voo sai 6 horas da manhã, ótimo, 6 horas da manhã mais algumas horas, mais 5 horas, ele vê que lá o horário é 2 horas de diferença, tudo bem, então ele viaja na quarta-feira, ele chega lá, já está, vamos dizer, no meio da tarde, ele está tranquilo, no dia seguinte é o bar mitzvah, só que ele não percebe que o bar mitzvah já foi de manhã. Por quê? Porque aquele país está basicamente 24 horas na frente dele. E assim por diante, podem acontecer bagunças bastante interessantes na vida da pessoa. Agora, o que acontece com Sfirat HaOmer? Sfirat HaOmer ocorre um problema. E como eu falei antes, a gente não vai entrar agora nos detalhes da lei, nos detalhes que são explicados, existem cartas do Rebbe sobre isso. Uma pessoa
que faz essa movimentação de um lado para o outro da linha da data, internacional da data, não interessa se ele vai do leste para o oeste ou de oeste para o leste, ele acaba bagunçando suas Sfirat Omer, porque ele vai estar num dia da contagem e as pessoas locais vão estar em outro dia da contagem. Isso pode criar, e cria, na verdade, alguém que faz isso, uma bagunça no dia do seu Shavuot, como ele deve cumprir o Shavuot, com todo mundo, de acordo com sua própria contagem. Existem inúmeros detalhes que entram em jogo aqui, mas isso é algo, a conclusão que chegamos a isso, com isso, como o Rebbe nos explica, é que durante Sfirat HaOmer, a pessoa que quer viajar de um lado para o outro do mundo, de um lado, ele deve fazer um caminho diferente e não passar pela linha internacional da data. É possível a pessoa fazer uma volta pelo outro lado, fazer paradas em outros lugares e assim poupar essa bagunça, tanto no seu dia a dia, como especialmente na sua contagem do Homer, na sua festa de Shavuot. Que a gente possa, de imediato, estar já no templo sagrado, no terceiro templo, que será construído através de Mashiach, e aí todos nós estaremos reunidos em Jerusalém, em Jerusalém, no grande templo sagrado com Mashiach, e festejaremos a festa de Shavuot com muita alegria, que já seja esse ano e imediatamente. Desejo tudo de bom para vocês e, como costumamos desejar nessa época do ano, Kabbalat Torah besimcha ubipnimiut, recebimento da Torá com alegria e de uma maneira profunda, internalizada. Tudo de bom, Mashiach já.